aí, gente, eu sou Luísa Brandão, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Aqui eu vou falar sobre literatura, cultura e sociedade, e nesse vídeo piloto o tema vai ser a luta de classes nos contos de fadas. Bom, essas histórias que hoje a gente conhece como contos de fadas vêm sendo utilizadas desde o século XVIII de forma instrumentalizada com o intuito de transmitir às crianças os valores da classe dominante, principalmente valores morais relacionados à família e a um ideal de feminilidade. É justamente por isso que é muito importante que a gente resgate as raízes históricas dessas narrativas e faça uma leitura classista delas. Esse papel moralizante que os contos de fadas adquiriram passou a existir a partir do momento em que intelectuais da burguesia tiveram um interesse despertado por essas produções que emergiam do seio do povo, com o objetivo de fomentar a criação de uma identidade nacional em seus respectivos países. Esse processo em que a cultura popular se converteu em interesse da intelectualidade foi chamado pelo historiador Peter Burke de descoberta do povo. Eu poderia fazer uma abordagem mais minuciosa desse processo de descoberta do povo, falar das implicações políticas dos trabalhos de compilação, mas o que me interessa aqui nesse vídeo é abordar um pouco mais a respeito dessas narrativas em suas raízes populares e como elas expressavam a consciência de classe do campesinato europeu. Antes das compilações, os contos populares eram narrados nas lareiras ou aos pés das fogueiras depois de jornadas exaustivas de trabalho por homens e mulheres que viviam no campo. Gente, começou a chover aqui, eu não sei se isso vai aparecer no vídeo, mas vamos lá. Essa cultura, ela era transmitida estritamente através da oralidade. A gente pode até identificar quem foi um informante de um determinado compilador, mas a gente não tem como saber quem inventou uma história. Quem inventou a Cinderela, quem inventou o Pequeno Polegar. Eram narrativas que na realidade elas surgiam na coletividade. E sobre isso, Jacob Grimm, que era um dos irmãos Grimm, esses folcloristas estudiosos alemães super importantes, que foram responsáveis por uma das coletâneas de contos de fadas mais difundidas no mundo, que foram os Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos, acreditava que esses poemas não eram feitos como árvores, eles simplesmente cresciam. Um dos principais motivos para que essa cultura popular, não somente os contos, mas a cultura como um todo, fosse transmitida estritamente através da oralidade, é por conta do fato de que, até meados do século XVIII, a maior parte das pessoas que viviam na Europa eram analfabetas. A cultura, ela se constituía de uma forma estratificada em que existia uma minoria, uma elite que sabia ler e uma ampla maioria que era analfabeta, que eram os camponeses, os alfaiates, os artesãos. Então, quando os contos populares foram passados da oralidade para a língua escrita, eles deixaram de circular exclusivamente naquele universo das aldeias e adentraram os grandes salões da burguesia emergente. Isso se deve tanto à estratificação da cultura, quanto ao fato de que quem realizou essas compilações, em sua maioria, foram pessoas oriundas dessa classe dominante. Tanto é o caso dos irmãos Grimm, que vieram de uma família abastada, como do próprio Charles Perrault, na França, que, além de também vir de uma família abastada, era funcionário do alto escalão da corte de Luís XIV. Esse processo de passagem da oralidade para a língua escrita, ao mesmo tempo que preservou essas narrativas, alterou profundamente a natureza delas e a maneira com que elas circulavam. Isso acontece porque a transmissão oral, ela se dá no meio da coletividade e de forma muito mais dinâmica, enquanto a leitura é uma atividade solitária e mais passiva do que a transmissão oral. Então, alguns elementos como onomatopeias, como um gesto, um piteleco que um contador de história poderiam dar no ouvinte, são impossíveis de serem transmitidos através da escrita.
Esse processo todo de compilação, essas histórias também passaram por um forte processo de higienização. Mais adiante a gente vai ver os motivos, mas foram retirados delas tudo aquilo que era considerado grosseiro, obsceno ou inadequado para os ouvidinhos de pelúcia da burguesia. Bom, para os historiadores da cultura, essas narrativas orais que circulavam nas aldeias eram documentos históricos muito importantes, porque elas informavam e são um dos únicos pontos de acesso que a gente tem ao universo mental dos camponeses que viviam nas aldeias no início da modernidade. A gente pode observar então, através do conto popular, as condições de vida em que estavam inseridas essas pessoas das camadas mais empobrecidas e como elas mesmas percebiam essa realidade. Então, o historiador Robert Darnton, que eu vou citar aqui algumas vezes por conta de um texto em que ele vai falar sobre as histórias que os camponeses contam, vai falar que os camponeses consideravam essas narrativas muito além do mero entretenimento. Na verdade, para eles, eram histórias que também eram boas para pensar. Uma das coisas que fazem com que essas narrativas sejam tão importantes e pertinentes até o dia de hoje, principalmente quando a gente se propõe a fazer uma análise materialista delas, é o fato de que elas têm no centro a ação humana. O trabalho e a praxis humana vão aparecer com frequência no centro dessas narrativas. E, nesse sentido, a economia da descrição de cenários, de personagens e a centralização de todo o enredo em torno de um acontecimento principal são elementos característicos do conto e que vão evidenciar ainda mais essa praxis. Um dos estudiosos que reconheceu essa centralidade da ação, não só no conto popular, mas na poesia popular em geral, que ele vai chamar de poesia primitiva, foi Lukács. A esse respeito, lá no texto super conhecido, Narrar ou Descrever, ele vai dizer o seguinte: a poesia primitiva, quer se trate de fábulas, baladas ou lendas, quer se trate de formas espontâneas saídas mais tarde dos relatos anedóticos, parte sempre do fato fundamental da importância da praxis. Ela sempre representou o sucesso ou o fracasso das intenções humanas na prova da experiência, e disso decorreu a sua profunda significação. Ainda hoje, a despeito dos seus pressupostos frequentemente fantásticos, ingênuos e inaceitáveis para o homem moderno, essa poesia continua viva por colocar no centro da representação exatamente este fato fundamental da vida humana. Bom, em discussão, se na verdade essas narrativas elas tinham um teor tão ingênuo assim, nisso eu vou discordar de Lukács, mas não dá para discorrer muito sobre isso aqui. Mas o que ele está colocando é justamente essa importância da ação humana e como é isso que faz com que essas histórias elas sejam pertinentes até os dias de hoje, atravessando vários séculos. Essas histórias elas permitem que a gente observe como é que as personagens elas vão reagir diante dos grandes acontecimentos da vida, como elas vão superar obstáculos. É possível, então, a gente perceber na trama individual de cada uma dessas personagens conflitos e questões que são eminentemente sociais e coletivas. Dito tudo isso, acho que é importante a gente ver agora como é que esses elementos de representação da realidade vão aparecer nessas narrativas. Desde a Baixa Idade Média, quando a economia feudal já começou a entrar em declínio, até o século XVIII, era muito comum na Europa que famílias supernumerosas precisassem se apinhar em casas minúsculas e compartilhar uma quantidade insuficiente de alimento. Enquanto isso, a nobreza e depois a burguesia ocupavam grandes salões suntuosos, davam bailes e festas e se fartavam com banquetes. Cada país tinha a sua maneira de representar toda essa situação. No conto francês, por exemplo, as narrativas adquiriam uma característica de pesadelo. Para Robert Darnton, do estupro e da sodomia ao incesto e ao canibalismo, longe de ocultar suas mensagens com símbolos, os contadores de história do século XVIII na França retratavam um mundo de brutalidade nua e crua. Alguns elementos que para a gente parecem da ordem do sobrenatural, como a escuridão dos bosques,
ou então os lobos uivando. Essas situações todas, para eles, eram na verdade muito palpáveis. Acontecia principalmente porque as pessoas precisavam se locomover com muita frequência. A densidade populacional era muito baixa, então para prestadores de serviços variados, tipo sapateiros, ambulantes, artesãos, era muito mais vantagem mudar de lugar do que permanecer onde estavam para poder variar a clientela. A maioria dessas pessoas faziam suas viagens a pé, seja nas estradas, seja nas aldeias. A maior parte da população vivia em um estado de subnutrição crônica e sofriam com o efeito conjugado da fome e das doenças. Qualquer semelhança com os países da periferia do capitalismo ainda dos dias de hoje não é mera coincidência. Justamente por isso, a gente vai ver nessas histórias populares a comida sendo uma das principais recompensas do herói camponês. Não são poucas as histórias em que, por exemplo, o personagem principal ele pode desejar qualquer coisa para um gênio e ele escolhe simplesmente um pedaço de carne e coisas desse tipo. E nesse contexto de extrema escassez, ter uma boca a mais para alimentar em uma determinada família poderia fazer com que ela cruzasse a linha tênue entre a pobreza e a extrema miséria. E para a gente entender um pouco melhor como os camponeses lidavam com essa situação, e isso também vai aparecer nessas histórias e eu acredito que vocês vão reconhecer, talvez apareçam algumas aí na mente de vocês quando eu começar a descrever essa situação. A gente precisa entender primeiro que a noção de infância que a gente tem hoje como uma etapa especial da vida que precisa ser protegida não existia. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas, seja por conta da fome, por conta das doenças ou pelas péssimas condições sanitárias em que as pessoas viviam. Então, como disse Arriet, as pessoas não se podiam apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual. Então, como estratégia de sobrevivência, era muito comum a prática do infanticídio. Os pais com frequência sufocavam as crianças com travesseiros até a morte, ou então o abandono de crianças, que a gente vai ver em várias narrativas, como O Pequeno Polegar, João e Maria, as crianças sendo abandonadas na floresta. No Pequeno Polegar, por exemplo, aqui eu estou pegando uma versão mais próxima da oralidade. Eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo. Existe uma descrição do pensamento, do pai antes de abandonar as crianças, em que nessas versões mais próximas da oralidade se diz, antes de abandonar seus 11 filhos na floresta, as palavras do pai do Pequeno Polegar são: temos 11 filhos e não temos mais pão para alimentá-los. Como faremos isso? Não quero vê-los morrer de fome diante dos meus olhos. Prefiro que se percam na floresta. Então a gente não tem como fazer um julgamento moral com o nosso olhar de hoje a essas práticas, diante do fato de que isso era nada menos do que uma tentativa desesperada pela sobrevivência. Além deles expressarem as mazelas vividas pelo povo camponês, a questão da fome, das doenças, os contos populares também evidenciavam o antagonismo entre as classes e o modo com que os camponeses percebiam isso, essa oposição entre ricos e pobres. Lá no Caliban e a Bruxa, que é um livro que eu tenho algumas discordâncias, mas ao mesmo tempo eu gosto muito, Silvia Federici fala sobre uma falsa sensação de que os camponeses eram inertes e conformados com a posição que eles ocupavam na sociedade. Eu vou trazer aqui a citação em que ela vai dizer que, contrariamente à descrição da sociedade feudal como um mundo estático, no qual cada estamento aceitava o lugar que lhe era designado na ordem social, descrição que costumamos encontrar nos livros escolares, o retrato que emerge no estudo sobre o feudo é, na verdade, de uma luta de classes incansável. Os camponeses atuavam politicamente de forma organizada muitas vezes. Eles promoviam ações diretas contra os senhores, queimavam castelos, deixavam as plantações apodrecerem, faziam greve e muitas vezes chegavam até a matar os senhores. Essa revolta e o reconhecimento de uma oposição entre ricos e pobres aparecia com frequência
nas produções que emergiam do povo e inclusive no conto popular. No caso do conto, existe um personagem que é muito emblemático nesse sentido, principalmente quando a gente está falando do conto francês, que são os ogros. Os ogros, eles estão muito mais próximos de uma realidade material do que de algum tipo de voo de fantasia. Justamente porque o ogro, eles são representados como pais de família que moram em casas grandes e confortáveis, com lareiras, e recebem amigos, apreciam música, tem sempre um banquete farto e ao mesmo tempo gostam de causar o mal e de devorar criancinhas. Então o ogro é a forma com que os camponeses conseguiram representar aqueles que eram responsáveis pela sua miséria enquanto viviam uma vida de luxo. Apesar de nessas histórias existir uma demonstração dessa consciência, essas narrativas elas não apontavam para uma via coletiva de emancipação e de ruptura com o sistema feudal. A superação das dificuldades para que essas narrativas apontam acontecem todas no âmbito da individualidade. E daí, algumas características são valorizadas no herói camponês. A malícia, a astúcia, a inteligência são celebradas e colocadas enquanto maneira de lidar com as adversidades. No Pequeno Polegar, por exemplo, essa característica é apontada no personagem desde o início da narrativa. Ele quem escuta a conversa dos pais dizendo que eles vão abandonar na floresta, ele quem consegue enganar o ogro e roubar uma fortuna e garantir a sobrevivência da família. Enquanto isso, em histórias como a história da avó, que deu origem ao conto da Chapeuzinho Vermelho, a menina ela se lasca porque ela é facilmente enganada pelo lobo, né? Nessas versões mais próximas da oralidade, ela sem saber come a carne e bebe o sangue da própria avó e não existe o salvamento, né? Ela não é retirada da barriga do lobo. Então a ingenuidade faz com que a personagem leve a pior. Bom, então esses foram alguns apontamentos sobre o que é que essas narrativas significavam em suas raízes populares antes desses processos de compilação. Acho que explica um pouco também o porquê delas terem despertado esse interesse dos intelectuais da classe dominante e também porque elas continuam tão pertinentes até os dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo e se inscrevam no canal. Até a próxima, gente. Tchau!